Boa tarde, alunos. Estamos agora começando um novo grupo dos seres vivos, que é o grupo dos fungos. Então, aqui tem algumas fotos dos fungos para vocês terem uma ideia de quem nós vamos falar. Nós vamos falar da orelha de pau, do cogumelo, do bolor do pão, desses seres vivos. E a primeira coisa é, quais são as características dos fungos? Os fungos são eucariontes, isso quer dizer que o material genético deles na célula está dentro do núcleo, cercado pelo envoltório nuclear, e que as células desses seres vivos possuem organelas membranosas, ou seja, ela é compartimentada e dentro cada compartimento tem uma função específica. Todos os fungos são heterótrofos, isso quer dizer que eles não fazem fotossíntese. Apesar de você olhar para um cogumelo no jardim e lembrar muito mais de uma planta do que de um animal, o fungo não faz fotossíntese. Eles são ou saprófitos, ou seja, eles decompõem a matéria morta, ou eles são parasitas. Eles sobrevivem em algum ser que está vivo e utilizam os nutrientes dele. Os fungos são aclorofilados. Se eles não têm a clorofila, eles não têm como fazer a fotossíntese. Alguns fungos são unicelulares, isso quer dizer que eles são formados de uma única célula, e daí eles são microscópicos, não dá para ver sem a ajuda de um aparelho. E outros, a maioria, são pluricelulares, eles têm mais de uma célula e eles podem ser vistos sem a ajuda de nenhum aparelho. O corpo deles tem esses filamentos conhecidos como hifas. E o conjunto desses filamentos é chamado de micélio ou corpo. Que locais que eles habitam? Eles gostam muito de locais úmidos e sombreados, e é por isso que a micose, que é um tipo de fungo, ela aparece muitas vezes no pé, né? Quando você não seca direito entre o vão dos dedos e coloca um sapato fechado, como um tênis, imagina que o seu pé está úmido e o lugar está sombreado, né? O tênis está cobrindo a claridade. Então, é um lugar muito propício ao fungo crescer. E alguns são aquáticos. Os fungos eles têm algumas características em comum com os vegetais e algumas em comum com os animais. Então, aqui, em comum com os animais, a parede celular deles tem quitina. Quitina é um açúcar encontrado no exoesqueleto quitinoso dos insetos, por exemplo. É aquela casquinha dura da barata, do besouro, da cigarra. Nos vegetais, esse açúcar recebe o nome de celulose. É uma outra estrutura química. Então, a dos fungos é parecida com a dos animais. E a reserva de energia deles, né, no caso dos fungos, é em glicogênio. A reserva de açúcar é uma reserva igual à dos animais. Nos vegetais, essa reserva de açúcar é chamada de amido, é uma outra estrutura química também. Alguns fungos são aeróbicos, isso quer dizer que utilizam o oxigênio para ter energia. Alguns são anaeróbicos obrigatórios, isso quer dizer que eles morrem na presença de oxigênio, e daí eles realizam processos na ausência de oxigênio, como a fermentação, e outros são anaeróbicos facultativos, ou seja, quando tem oxigênio, eles conseguem utilizá-lo para gerar energia. Quando não tem, eles também sobrevivem através da fermentação. E aí, pessoal, vem uma pergunta, né? Vamos supor que você tenha comprado uma deliciosa torta de morango, aqui é a sua torta, com chocolate, e você comprou ela e estava corrido o seu dia, você colocou ela na geladeira, você acabou esquecendo dessa torta. E alguns dias depois você foi pegar a torta para comer e você observou aqui no canto que existe uma mancha. E essa mancha você conhece, são fungos. E aí você tem duas opções. Primeira opção, você corta esse pedaço fora e come o resto da torta, que segundo você tá bonitona, ou você joga a torta inteira fora.
Gente, quando eu pergunto isso na sala de aula, é uma resposta melhor que a outra, né? Eu já ouvi, inclusive, assim, pega uma colher, raspa a manchinha e come o resto. Gente, na verdade, o correto é você jogar a torta inteira fora. Porque essa parte aqui, essa mancha que você está vendo, é o corpo de frutificação. É a menor parte do fungo, na verdade. É a parte visível, mas ele tem muito mais que você não está vendo. Porque aqui na sua torta, ele tem essas hifas pela torta toda e está por dentro dela aqui, né? Passando pelo meio dela. Então, a olho nu, você não vê, a torta tá bonita. Só que o que acontece? Esse fungo, o fungo, ele faz uma digestão extracorpórea. O que quer dizer isso? Que ele solta aqui na torta as enzimas, o liquidozinho dele que vai digerir a torta. Ele vai digerir a torta e a hora que ela estiver digerida, ele vai sugar os nutrientes para ele. É como se alguém tivesse digerido uma comida e colocado no seu prato e você só pegasse e engolisse aí os nutrientes. Então, quando você comer essa torta, que aparentemente está bonita, você vai estar comendo aqui estruturas do fungo e essas enzimas. E isso pode ter um gosto ruim, né? Por isso que a torta às vezes está com o fungo, ela tá meio mole e tal, por causa disso daí. Além de ter um gosto ruim, isso pode te dar uma alergia, pode te dar um problema gastrointestinal. Então, é por isso que quando você tem um alimento com fungo, o correto é você jogar todo o resto fora. Aqui é o fungo, ó. Aqui é o corpo de frutificação, a parte que nós vemos. As hifas e os micélios aqui, ó, no solo, mostrando ele embaixo. E aqui, essas enzimas sendo lançadas. Então, imagina aqui num ambiente, num jardim, caiu uma folha de uma árvore, e aí essa folha dessa árvore caiu onde tem a hifa do fungo. A enzima primeiro vai digerir isso daqui, depois ele absorve os nutrientes. Então, é uma digestão extracelular, fora da célula dele, e extracorpórea, fora do corpo dele. Essa estrutura corporal do fungo nos lembra um vegetal, né? Se você olhar para um cogumelo, você pensa muito mais num vegetal do que num animal. Então, ele tem também algumas características semelhantes aos vegetais e uma delas é essa estrutura. E a outra é a reprodução. A reprodução deles, assexuada, sem a mistura do material genético, através dos esporos. E aí, os esporos também vai nos levar à reprodução dos vegetais. Gente, isso nos explica aquele ditado: uma laranja podre estraga o resto. Porque se você tem uma laranja podre aqui, você vai ter, e ela tiver o fungo, você vai ter o fungo soltando esses esporos. Imaginem como se fossem bolinhas. E com o vento, essas bolinhas caem nas laranjas ao redor. E aí o fungo se desenvolve ali. Então, ele cresce nos outros seres que estão ao redor. E também realizam a reprodução sexuada, que é onde tem a mistura de material genético e a variabilidade. Pessoal, cada vez que você vê um cogumelo, esse corpo de frutificação, lembrem-se que é só 1/10 do corpo do fungo. Então, tem 9 vezes de tamanho de hifas aqui na Terra. É por isso que a gente fala, né? Se você tiver uma torta com corpo de frutificação pequenininho, imagina quantas hifas que estão na sua torta. Aqui, a parte de cima do cogumelo é o ilho. Nessa parte riscadinha aqui de baixo, nós temos os esporângios com esporos, que é a estrutura que produz essas bolinhas que eu citei, ó. Onde elas caírem, elas vão levar ao desenvolvimento de novos fungos. As hifas e o conjunto das hifas, que é o micélio.